O carinho e a terna preocupação de Paulo pelos crentes de Tessalônica é um exemplo do tipo de relacionamento afetuoso que Deus deseja desenvolver em nós para com as pessoas a quem ministramos. Aqueles que aceitam a Jesus e são batizados precisam de muito apoio e amizade, porque se isso não acontecer, poderão até abandonar a igreja não muito tempo depois. O programa de hoje é um lembrete importante de que o verdadeiro evangelismo deve resultar na formação de relacionamentos estreitos e que durem para sempre. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Tema da semana: preservando relacionamentos. Olá, amigos! Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Nós estamos na segunda semana desta nova temporada aqui no programa e você que tem acompanhado sempre aqui pela Novo Tempo, você sabe que o nosso tema principal do nosso novo manual de estudos é este aqui, Epístolas aos Tessalonicenses. Você tem acesso a todo o nosso conteúdo pela internet, através do nosso blog, você tem condições de resgatar ali o texto completo ou se você entrar em nosso blog agora e deixar ali um recadinho, nós vamos ter o prazer de enviar para você um exemplar deste material. Então, o primeiro que entrar no blog vai levar de presente este novo manual para essa nova temporada. Você viu que o tema dessa nova temporada é Epístolas aos Tessalonicenses. São duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu de um cunho extraordinário e nós vamos aprender muito nesta nova temporada. Hoje visitam o programa dois amigos, dois pastores, e juntos vamos conversar um pouco sobre esses conceitos importantes dessas duas epístolas, dessas cartas que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Tessalônica. Pastor Ronaldo de Oliveira, prazer recebê-lo aqui na bancada do programa. Pastor, seja bem-vindo. Prazer é meu, muito obrigado por esse novo convite, é sempre uma honra a gente estar aqui. Que bom. Pastor Ronaldo de Oliveira é o nosso pastor geral para toda essa região aqui do Vale do Paraíba, não é, Pastor Ronaldo? Exatamente. Nós chamamos carinhosamente de presidente de uma região administrativa da Igreja Adventista, que é o pastor geral desta igreja, desta comunidade que está nessa região. Mais ou menos quantas pessoas aqui na sua região? Aqui nós temos desde Guarulhos até Bananal, né? Desde Mauá até Bragança, são 6 milhões de pessoas que moram aqui. E nós temos 1,5 milhão de domicílios, são 1,5 milhão de famílias, supostamente, e nós somos 27 mil membros da Igreja Adventista aqui nessa região. A sede em São José dos Campos? A sede em São José dos Campos, bem pertinho da sede aqui da Novo Tempo. E daqui nós trabalhamos para Guarulhos, que é o nosso maior centro, né? 1 milhão e 300 mil habitantes. É uma das maiores cidades do Brasil. Verdade. Um desafio. E até Bananal, que é uma cidade histórica, onde Dom Pedro esteve lá, passou, tem vários pontos turísticos ali, é bem interessante. Que bom. E que destaque o senhor dá ao programa da Igreja Adventista nessa região? Olha, nós estamos trabalhando bastante com o Ministério Integrado, né? O integrado e integral. O Ministério Integral, ele visa trabalhar no ser humano como um todo, né? Não somente revelando-lhe as verdades bíblicas, mas também cumprindo aquilo que Cristo fez quando esteve na Terra, né? Ensinando, curando, fazendo bem. E assim, com ações sociais, além da explicação, da exposição da palavra de Deus, olhando o ser humano como um ser integral, tem vários aspectos para serem cuidados, né? Estamos desenvolvendo bem, temos 9 escolas aqui nessa região, uns 7 mil alunos, houve um crescimento bastante expressivo. Essas escolas são muito procuradas porque elas apresentam não só o currículo
currículo normal, né? Mas também apresentam a Bíblia. E hoje as pessoas estão procurando, é até interessante, né? Sim. Mas as pessoas estão procurando escolas assim, cristãs, para que seus filhos tenham princípios, tenham parâmetros para a vida. Que maravilha! Muito bom ouvir essas notícias aí do seu território, dessa região bonita. O meu abraço carinhoso a todos vocês aqui desta região, que sempre sintonizam a TV Novo Tempo, ou em canal aberto, ou também pela Sky, canal 14 da Sky. Bom, também tem o pastor Ivan Canhadas, pastor. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande que maravilha estar aqui neste dia. Muito obrigado. É um pastor amigo de tantos anos, e o pastor Ivan, ele coordena para todo o estado de São Paulo 2 áreas muito importantes do cristianismo e também para a Igreja Adventista. Uma delas é a área de família. É o responsável pelo Ministério da Família, responsável por mentorear projetos nas comunidades, nas igrejas adventistas relacionadas à família, ao crescimento da família, e também responsável por uma área chamada mordomia cristã. O que seria isso? Seria basicamente a vida cristã, o estilo de vida de um cristão, como ele deve viver nessa terra de fidelidade a Deus, aos seus princípios e também ao próximo, né, pastor? Exato. Conte um pouquinho sobre os seus projetos, alguma coisa interessante que está acontecendo aí na sua área também. Esse aspecto da mordomia cristã seria Sim. Deus, o meu Senhor, e eu estou fazendo uma parceria com Deus, sendo um mordomo fiel. Hoje nós trabalhamos muito no contexto de consagração, o reavivamento pessoal. Então nós estamos trabalhando para que as pessoas tenham em mente que, ao levantarem-se pela manhã, a primeira hora do dia pertence a Deus. Então ela vai estudar a sua Bíblia, cantar hinos, orar, se consagrar e se preparar para o dia que vem pela frente, tá certo? Nós temos uma missão que é a pregação do Evangelho. E para nós pregarmos o Evangelho de forma assim, bem abarcante, nós precisamos estarmos assim preparados no poder do Espírito de Deus. Em relação às famílias, o culto familiar hoje é um toque muito especial que nós estamos dando, porque quando o culto familiar ele é realizado em casa, ele vai solidificar a família, dando base aos filhos, e eu gosto muito de dizer aquela frase, dê para os vossos filhos raízes, porque um dia você vai ter que dar asas para eles. Então nós trabalhamos muito nesse aspecto do culto familiar. Quando você também diz culto familiar, é assim, aquele momento de devoção dentro de casa, é aquele momento da Bíblia, né? Louvor porque, a Deus. Veja bem, quando eu falo assim, dedicar a primeira hora da manhã a Deus, é devoção pessoal. E culto familiar é quando o marido, o pai, a mãe, os filhos trabalham juntos, vão ter algum tempo assim para estarem juntos, orando a Deus, ou até estudando algum material da Bíblia, ou material semelhante, para enriquecer o relacionamento familiar. Que maravilha. Isso é muito importante. Muito bom, pastor. Que bênção aí recebê-lo também aqui na bancada do programa. Eu quero convidar os amigos e também a você, telespectador, para orarmos agora, para começarmos o estudo de hoje. Bom Deus e Pai, que o Teu Santo e Bom Espírito possa abrir o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Estamos uma temporada nova aqui no programa e estudando cartas de Paulo, especialmente as 2 cartas aos Tessalonicenses. E nesta semana nós vamos falar um pouquinho sobre a questão, a importância de preservarmos relacionamentos, né? E se você está ligando agora a sua televisão, você pode ter acesso a todo o conteúdo do nosso programa em nosso blog, e para que você também tenha sentido e faça mais sentido para você o nosso debate aqui, a nossa discussão sobre a Bíblia. Eu quero ouvir vocês aqui, vamos começar com o pastor Ronaldo, né? A sua visão sobre esta questão, quando o apóstolo Paulo ele enfatiza esta alegria e de preservar relacionamentos, especialmente no contexto ali dos Tessalonicenses. Vamos ouvir o pastor Ronaldo, depois o pastor Ivan. Bom, assim, a lição vai versar um pouquinho hoje sobre essas questões de inveja, de ciúmes, Paulo tendo que se afastar daquilo que ele mais gostava de fazer, que era pregar o evangelho para as pessoas. Ele começou a sentir não só os ciúmes, mas os efeitos também dos ciúmes, dessa inveja de um bom pregador que começava a atrair um grande público para uma mensagem efetiva, que completava aquilo que o povo já havia escutado e tudo mais. Então, a luta de preservar esses relacionamentos que são tão importantes, né? Paulo não pôde mais pregar, mas sai e escreve 2 epístolas maravilhosas para aquele povo continuar crescendo. O interesse do apóstolo Paulo pelos seus filhos espirituais, ou por aqueles que
passavam por ele e ele tinha oportunidade de ajudá-los a crescer, era interessante. Ele nunca abandonava um filho na fé, não é? Sempre estava acompanhando, os filhos da fé sempre foram muito bem acompanhados. E Paulo tinha esse interesse de vê-los crescendo cada vez mais. Maravilha. A sua visão também sobre esse tema, pastor Ivan? A minha visão é o seguinte, o foco do apóstolo Paulo era pessoas. Eu acho isso assim maravilhoso. Porque às vezes nós focamos algumas coisas que não são as pessoas. E ele tinha um amor profundo pelas pessoas e uma amizade profunda também e uma preocupação. Interessante que ao ele evangelizar, ele continuava amando e querendo saber dessas pessoas, permanecem ou não firmes na fé. E ele é muito atencioso, muito afetuoso, muito um pai realmente. A experiência que ele teve de conversão, eu creio que isso ajudou muito, porque o amor que ele sentiu por parte de Jesus, você veja que ele vai transmitindo esse mesmo amor para com as pessoas. Né? Então a experiência dele, ele vai transmitindo no seu evangelismo. E pegando esse gancho que você me deixa, é interessante a gente fazer essa análise, porque quando Paulo ele se converte, então, ele tem um encontro com Cristo na estrada de Damasco, aquilo muda o rumo dele completamente, mas a impressão que dá é que ele não era uma pessoa que valorizava tanto os relacionamentos, não é? Uma pessoa um pouco mais... ele era de um temperamento difícil, forte, né? É essa a impressão, mais ou menos? Você estou correto nisso? Ele valorizava na sua vida, pelo menos o que a gente entende pela Bíblia, nos dogmas, nos princípios. As leis. Então, as leis são mais importantes. Eu vejo o apóstolo Paulo antes da sua conversão, vendo assim, as leis são mais importantes que as pessoas. Sim. Quer dizer, se você não estiver debaixo da lei em todos os sentidos, então você não é uma pessoa importante. Lei humana, lei divina, quer dizer... Para ser importante, você tem que estar guardando a lei. Então, ele mudou bastante essa visão, porque ele sentiu na própria pele, né, que ele era pobre diante de Deus, né, que ele não podia satisfazer o que Deus queria, mesmo guardando toda a lei. E aí, finalmente, ele consegue enxergar nos outros essa mesma pessoa que ele era. Né, carente, necessitado, embora ele não tenha perdido essa sua linha geral de vamos dizer assim, temperamento, mas ele acrescentou, ele ampliou essa questão de dar valor para as pessoas. É verdade. Como o exemplo lá de Marcos, que Barnabé não quis ajudar Marcos, ele disse, não quero, e ele saiu com outro, né? Quer dizer, ele vai lapidando a sua vida. E depois, antes de morrer, ele se reconcilia com João Marcos. Quer dizer, ele vai lapidando a sua vida. O importante é isso. Quando a gente muda, estou falando muito, né? Mas quando a gente muda, a gente não muda assim de 100 para 0, de 0 a 100. É um processo gradual. E a vida de Paulo mostra isso que é um processo. Exatamente. Agora você vê, pastor, um aspecto muito importante aqui. Eu fiquei encantado porque ele diz assim, olha, eu estou indo para a Ásia para fazer o evangelismo. O Espírito Santo diz assim, não, você não vai para a Ásia. Aí ele aparece lá em Bitínia. Lá em Bitínia ele diz, bom, aqui eu acho que é um bom lugar para eu fazer o evangelismo. Aí o Espírito de Deus diz, ainda não é aqui. Quando ele chega em Troade, aí ele tem uma visão onde alguém diz assim, olha, passe por Macedônia e ajuda-nos. Então, o que eu acho lindo aqui é que ele era um homem guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A gente sente uma comunhão de Paulo com Deus profunda nesse aspecto. Profunda. Né? Então, o que ele é o que nós vamos ver durante todo esse trimestre, é resultado de uma comunhão muito grande com Deus. Né? Agora, ele chega em Tessalônica, por exemplo, com aquele desejo de fazer um trabalho evangelístico, de levar pessoas a Jesus. E como é que ele foi recebido? Vamos falar um pouquinho sobre essa oposição que ele enfrentou em Tessalônica ali. Como é que vocês enxergam essa oposição ferrenha que ele teve? Eu acho assim, o grande ensinador, Paulo, né, quando chega, começa a atrair pessoas que estão encantadas com o Evangelho, com a graça, com Jesus Cristo, morrendo, ressuscitando, que eram as verdades que ele apresentava, a salvação, a graça de Deus, como já mencionei. Deveria falar muito bem em público, uma pessoa bem... Sim, perfeitamente. Sim. Quando os outros mestres começaram a perceber, tipo assim, estou perdendo clientes, né, entre aspas. Aí entre os ciúmes e a inveja, né? Que não é nada bom em nenhum sentido da vida, né?
ainda mais nessa... Aí então a perseguição começou e foi ferrenha, foi aumentando, foi ampliando cada vez mais até expulsarem. Agora, quais foram as acusações, por exemplo, que eles fizeram com Paulo ali? Bom, a acusação principal é que ele era um baderneiro, estava criando confusão, né? Confusão religiosa, inclusive, né? Agora, você veja bem, aqui em Tessalônica nós temos um grupo de judeus que provavelmente vieram lá de Roma, porque você encontra o historiador Tácito, né, falando sobre um conflito que houve em Roma entre judeus e romanos. Quando eles foram expulsos de Roma. E ele diz assim, né? O conflito era por causa de Cresto. E nós entendemos que esse Cresto, na língua romana, mas no grego é Cristo. Então, nós tínhamos aqui em Tessalônica um grupo grande, e eles estão aqui agora querendo fazer o seguinte, nós não queremos confusão. Tanto é que Tessalônica, ela era regida não por um governador, variava de 5 a 6 prefeitos, né? Então eles diziam, que nós temos que manter a paz. E você sabe, a mensagem do Evangelho, ela não é loucura, nós vamos ver isso mais na frente, né? Ela realmente provocou uma revolução. Quando nós lemos o texto bíblico, a gente percebe, não é, pastor Ronaldo, que Paulo foi denunciado para as autoridades e dentro de alguma acusação que chamou a atenção das autoridades. Olha, está criando uma espécie de movimento político, social. Que era o que interessava às autoridades, né? Eles não eram tão interessados assim no movimento religioso. Isso era importante, mas não era o que mais pesava. Então, assim, a calúnia, a inveja leva à calúnia, né? A mentira. Então você pode distorcer um pouco a verdade e criar uma oposição grande, que na realidade a lição diz que é uma via de duas mãos. Porque ao mesmo tempo que criou essa expulsão, finalmente a expulsão, mas criou também o interesse de muitas pessoas. Mas ele está falando uma coisa tão boa e estão querendo prendê-lo, tem alguma coisa aí por trás, né? Isso aconteceu não só aqui, mas aconteceu numa porção de lugares também. E aí você vê que o Evangelho ele produz duas coisas, amigos e inimigos. Isso é natural, e é hoje a mesma coisa. Interessante, né? Isso. Há muitas pessoas que hoje começam a pregar e atraem ciúmes, né? Inveja de... Outros possíveis cristãos também que começam a ter inveja daquela pregação, daquele movimento. A gente tem que ter bastante cuidado com essa questão da calúnia, né? Verdade. E com certeza nós já fomos caluniados em algum momento, você que está nos assistindo também, todos nós sofremos calúnia em algum momento, e a coisa mais importante às vezes é o tempo, né? Porque o tempo ele cura as nossas angústias e mostra quem tem a verdade e não. Muito importante isso que você está falando, porque, assim, trazendo para agora, né? Você é caluniado, você pode ter algumas posições. Ir em cima da pessoa que está caluniando para provar que você não é aquilo que estão dizendo. Eu acho que esse é um expediente que às vezes a gente acha que é o único que vai resolver. Não, eu vou lá e vou dizer que não é. Mas como você disse, o tempo é um dos maiores companheiros, né? E auxiliadores diante de uma calúnia. Não falar nada não quer dizer que eu estou aceitando, você está falando é verdade. É o tempo. Quem tem a verdade não precisa se apavorar em mostrá-la na mesma medida que foi caluniado, né? O tempo ele mostra. O tempo mostra a verdade. É verdade. Meus amigos, nossa conversa está muito boa, mas nós precisamos chamar um rápido intervalo e eu quero que você não saia daí, porque nós voltamos em instantes com a continuação desse assunto aqui de preservando relacionamentos lá no período da igreja de Tessalônica, texto do apóstolo Paulo. Nós voltamos em instantes. Esse é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia e é bom que você está conosco nesse momento, estudando a Palavra de Deus aqui em nosso programa, que sempre prioriza isso, abrirmos a Palavra de Deus numa discussão franca, aberta e agora estudando um pouco sobre o ministério do apóstolo Paulo junto à igreja de Tessalônica. Converso com os pastores Ronaldo de Oliveira, pastor Ivan Canhadas, aqui sobre esse assunto. Nós paramos naquele momento em que Paulo foi acusado, levantou ciúmes, e aí o que fizeram com ele? Ele foi expulso da cidade, trataram ele bem, deram uma janta para ele. Como é que foi o tratamento e o desfecho disso em Tessalônica?
Ele teve que sair correndo, né? Essa é a verdade. Porque ele ficou 3 semanas em Tessalônica, fez um excelente trabalho, mas o conflito foi muito grande. E ele foi expulso mesmo, literalmente, da cidade, né? E chegaram a agredi-lo ali? Como é que foi o processo? Olha, em Filipo ele tomou uma surra muito grande, né? Em Filipo. E ficou preso, amarrado, ele e Silas ali, né? E aqui em Tessalônica não foi diferente, porque eles estavam assim agressivos, eles não queriam que ele realmente pregasse o Evangelho de Cristo, né? Então ele é totalmente ignorado e colocado mesmo para correr. E quando Paulo corre e foge desse processo de evangelismo ali em Tessalônica, bastante preocupado inclusive com a própria vida, que tinha que preservar naquele momento, ele se esconde por um tempo, ele continua o trabalho, ele vai buscar um outro lugar, pastor Ronaldo? Paulo era incansável, né? Incansável, parece que quanto pior, melhor, né? Não daqui, nós vamos para lá. Não havia parada nesse trabalho, eles foram para Bereia e tal. Mas assim, eu só queria levantar um pontozinho, quando você falou que ele foi perseguido e tal. Hoje em dia nós temos pessoas que estão sendo perseguidas por causa do Evangelho. Em várias partes do mundo. Em várias partes do mundo, e às vezes dentro da família, né? É verdade. A família é uma pessoa, e até a gente quer dizer, não desista, né? Porque tantos outros já também foram. A perseguição é uma coisa natural. Sim. Quer dizer, quando uma pessoa é embriagada, usa drogas, lógico que toda a família fica triste, mas há algumas situações na sociedade que são ruins e as pessoas não perseguem, como por exemplo, me tornei cristão na minha família. Oh, mas que isso? Imagina, agora você vai ficar louco, e etc. Meu pai falava isso, né? Você vai ficar louco agora e tal, tem que internar você no hospício e tal. Infelizmente ele faleceu já há muitos anos, mas fica aquele clima de susto, de intranquilidade e de perseguição, né? Então, é assim, você não vai fazer mais isso? Então, agora você vai ter que fazer isso, senão você não fica mais em casa. Você não come aqui? Vai comer, vai beber? Não, então é uma perseguição. E há perseguição velada também, né? Sim. Há muitas lutas aqui no Brasil para a liberdade religiosa, há várias associações, a BLIR, que é uma associação maravilhosa, que trabalha para a liberdade religiosa. Sim. E aqui mesmo, em Pinda, Monhangaba, aqui em Ferraz de Vasconcelos e outros lugares, aqui eu estou falando da minha região, as prefeituras e as câmaras dos vereadores tomaram votos para a liberdade religiosa e tal, para que a intolerância possa ser amenizada, diminuída e que nós possamos ter liberdade de expressão, de pregação. Então, é muito importante essa sua contextualização, porque realmente é exatamente isso. Às vezes nós falamos assim, o apóstolo Paulo foi perseguido, mas temos muitas mulheres, esposas, filhos, esposos, e tem passado por grande perseguição, né? Muito interessante. Em outros países, como você mencionou. Sim, os países há países que as igrejas cristãs são queimadas. Estão sendo expulsos os cristãos. Recentemente eu vi aí algo sobre Sudão, assim, na Idade Média também os cristãos perseguiram, né? Quando os cristãos se tornaram a maioria, eles tiveram o mesmo ímpeto para perseguir como eram perseguidos. Exato. Então, ali os mouros, né? A perseguição dos cristãos em relação aos muçulmanos, quer dizer, é uma intolerância em todos os sentidos, quer dizer, se não for assim, não vai ser de jeito nenhum. Exatamente. Agora, pastor, você veja que a perseguição que Paulo ele sofre, ela é assim é uma perseguição dura, agressão física, e a nossa igreja vai passar por isso. Tá? Eu acho que essa lição aqui, ela tem 2 aspectos importantes, essa parte do amor que nós temos às pessoas, o evangelismo, mas ao mesmo tempo um alerta, a nossa né? igreja é um alerta. Bom, em toda a história... Eu diria até que os cristãos de fato né, enfrentarão oposição por amor à verdade de Cristo. Né? Agora, em toda a história, lógico, sempre todo mundo aguardou a volta de Jesus, e não é diferente conosco, nós aguardamos a volta de Jesus em nossos dias. Se isto acontecer, nós sofreremos muito, a igreja será assim... ferrenhamente assim, perseguida. Não é? O Apocalipse expressa bem essa visão dos cristãos nos últimos dias. Seriam como remanescentes de Cristo nesse mundo. E o paralelo do Apocalipse, que não é assunto de hoje, né? Claro,
Mas o paralelo do Apocalipse é a perseguição que ele sofreu naquele tempo. Sim, logo exatamente. após aqui os dias de Paulo, uma igreja toda seria perseguida e seria massacrada, crianças morreriam, aí surgem as catacumbas, isso até que Exatamente. Constantino deu aquela amenizada, a igreja que era perseguida virou perseguidora também, né? Exatamente. Aí, então, eu acho assim, o Apocalipse ele aponta para esse lado bem importante da perseguição. Exatamente. Né? Agora, dentro dessa visão aqui do ministério de Paulo, algumas coisas nos confortam hoje, né? Então, por exemplo, Paulo saiu de Tessalônica expulso, debaixo de chicote e pedras, quem sabe, agressões físicas. Vai para Bereia. E aí ele foi para Bereia. E lá ele foi mal recebido também. Como é que foi? Como é que a história diz para nós? Não, ali ele foi até muito bem recebido. Muito bem recebido. A princípio ele vai para a sinagoga dos judeus, né? E é mencionado ali que muitos judeus aceitaram o que ele falava e muitas, eu acho interessante isso, muitas mulheres da alta sociedade, porque dá a impressão na Bíblia que as mulheres sempre não tinham vez. Sim. Mas aqui diz, olha, mulheres da alta sociedade e muitos homens, e gregos também, enfim. Ou seja, foram bem recebidos. E Bereia tinha um ponto assim, viu, pastor, que eu acho muito importante. Quando Paulo falava, eles disseram, pera lá, vamos ver aqui na palavra se está batendo. Vamos confirmar o que você está falando. Então, era uma mente aberta. Então, hoje eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, tudo aquilo que ela vê através da Novo Tempo, acompanha na Bíblia, porque nós sempre estamos dizendo, olha, em tal texto, em tal lugar está assim, assim. Exatamente. Então, o acompanhamento é muito importante. Porque eu sou um ser humano e eu posso errar no meu ensinamento, não é? Eu posso ter uma visão pessoal que eu até apresente como verdade absoluta. E em se tratando de Bíblia, é Bíblia e Bíblia, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Exato. Quer dizer, até esses dias estava respondendo um e-mail enorme e tal, de alguém que disse, olha, eu ouvi dizer isso, que alguém falou que é assim que se faz. Eu falei, não, peraí, é Bíblia? Então vamos à Bíblia. O que os bereanos faziam. Exatamente. Nunca se deixe enganar, nunca se deixe enganar. É Bíblia. E aí vem uma questão interessante, porque às vezes a gente desanima diante de um pretenso fracasso num projeto social evangelístico que estamos envolvidos. Houve resistência naquela região, naquele bairro, naquela cidade, naquele município ali, e aí há um desânimo. E aí a pessoa deixa de trabalhar para Cristo e testemunhar dele. Paulo dá uma grande lição, né? Não foi bem sucedido aqui, entre aspas, que depois a gente vê que foi bem sucedido, né? Mas não foi bem recebido, melhor. E aí, em Bereia, sim, as pessoas estão ávidas ali pela verdade. Isso acontece hoje. Num lugar não dá certo, no outro dá. As pessoas são sedentas. Acho que para a vida é assim, né? Aqui nem sempre você vai acertar 100% na vida. É verdade. É um novo emprego, um namoro, né, diferente, uma situação no casamento. Quer dizer, nem sempre você vai ter 100% de acertos. Você tem também que contar com essas vicissitudes da vida. E quando você prega o Evangelho, então, aqui não estava maduro, então quem sabe toda essa perseguição, e como nós podemos ver depois, foi positivo, porque surtiu efeitos. Né? Exatamente. E aí você vê, aí é interessante porque eu acho que a pregação ela foi tão bem aceita e começou a se comentar muito o assunto. Aí os judeus de Tessalônica, os inimigos que açoitaram Paulo lá em Tessalônica, o que eles fazem? Vieram para Bereia e as mesmas acusações que eles fazem lá, agora começam a fazer aqui. E aí criou novamente uma situação difícil, né, para a pregação do Evangelho. Isso acontece hoje também, pode acontecer hoje também. Pessoas que estão estudando a palavra, de repente vem alguém e começa, olha, não é bem assim, cuidado. Plantar a semente do mal. Essa pessoa aí não é bem isso que ela está dizendo ou aparentando. Né? Olha, cuidado, Paulo novamente teve esse povo é uma seita, cuidado. Exato. Não, e acho que vinham falando especialmente para os judeus, né? Assim, olha, a religião dos nossos pais. O importante é a nossa tradição, a religião dos nossos pais. Você tem que honrar a religião dos nossos pais. Na realidade, temos que honrar a religião da Bíblia, né? Ou temos que honrar a Bíblia, né? A palavra de Deus, a nossa regra, né? Agora, Paulo teve uma experiência bastante interessante. Era um homem de um ímpeto evangelístico muito grande, uma inteligência. E ele acabou parando em Atenas, também no seu roteiro evangelístico, uma cidade complexa, difícil, porque de uma fama cultural, de uma bagagem cultural muito grande, e ao mesmo tempo polo de agnosticismo, ateísmo, e uma série, eles eram politeístas, né? Como é que Paulo se virou em Atenas, né? Com
com a sua visão evangelística ali, o que vocês destacariam de Paulo em Atenas? Ele foi super cauteloso, porque era um ambiente diferente. Eu acho que ele usou métodos diferentes em todas essas cidades. Sim. E aqui ele vem e usa um método inovador, né? Ele se contextualiza. Eu acho que quando a gente não se contextualiza, a gente está fadado à sorte. Falando às paredes, né? Falando às paredes. Paulo saiu pelas ruas, andou, entendeu a cultura do povo primeiro. Interessante Ele esteve com os judeus também, ele acompanhou a cultura, viu toda a situação. Isso aqui chama evangelismo inteligente. Okay. Né? Quer dizer, eu não faço a mesma coisa sempre em todos os lugares. Porque as pessoas são diferentes. Exatamente. A cultura talvez seja diferente. Nós temos uma pergunta enviada por um telespectador. Sim. Que está dentro desse assunto. Vamos ver agora. Olá, meu nome é Marco e minha pergunta é: o que podemos aprender com as abordagens de Paulo ao pregar o Evangelho? Com as abordagens, né? De Paulo. Que nós podemos responder ao Marco. A abordagem, eu acho, principal de Paulo era o Cristo, o crucificado. Essa era a salvação pela graça em Cristo Jesus. Essa abordagem, ela é muito forte. Né? Então, quando a pessoa ela conhece a pessoa de Jesus, então ela não tem outra saída, ela acaba cedendo realmente. Né? E é interessante que aqui ele começou, além desse aspecto que o pastor Ivan mencionou, ele começou no mesmo patamar das pessoas ali, dos atenienses. Sim. Criação, Criador, Deus Criador. E foi conversando coisas que eles estavam acostumados. A linguagem corrente deles. E a cultura deles. Então, eu acho engraçado, recentemente eu tenho Facebook e pastoreio no Facebook. Eu soltei um assunto, e não vou dizer qual assunto, mas soltei o assunto tal de alguém que tinha escrito uma coisa muito legal e tal, e aí vem um, fala uma coisa, fala uma outra, e entrou um camarada que eu respeito muito, só que ele é contrário a tudo, né, esse aspecto e tal. E depois que ele escreveu duro, assim, que isso é assim e tal, eu escrevi, olha, a nossa cosmovisão pode ser diferente, mas nós temos coisas em comum. A partir daquele momento ele começou a baixar um pouquinho as críticas e tal. E depois já gostei muito da discussão, porque eu vi os dois lados e tal. Mas não é fácil você detectar essas questões que são comuns para começar por elas. Porque em todas as crenças você tem coisas comuns. Você pega o cristianismo e o budismo, o cristianismo e os muçulmanos, né, o maometanismo e tal, você tem coisas iguais. E por que eu vou começar a falar sobre coisas diferentes? Mesmo sobre cristãos, há coisas diferentes, mas por que eu vou começar com essas coisas diferentes? Exatamente. O que eu como, o que eu não como, Não, eu vou começar com alguma coisa que Paulo dá certo. começou por criação. Exato. O cosmos, o universo. Agora, inteligente, né, para fazer a abordagem. Né? Agora veja que aqui no verso 16, eu destaquei aqui do capítulo em Atos, o verso 16 diz assim que o espírito de Paulo se revoltava em si mesmo, porque ele começou, depois de estudar a cidade, conversar e tal, ele viu muita idolatria, né? Uma religião assim, totalmente diferente do que ele estava apresentando. Então, eu acho bonito isso aí. Ou seja, ele vê pessoas perdidas, vamos dizer assim, enganadas, iludidas por filosofias. E ele incomodado com aquilo. E ele incomodado com aquilo. Não, eu tenho que falar para esse povo, né? Até que ele chega no lugar certo onde ele queria chegar mesmo, né? Então eu faço uma pergunta para vocês. O pastor Ronaldo gosta muito dessa questão, como o senhor disse no começo, desse comprometimento do cristianismo com a sociedade. Integral, né? Visão integral. Essa visão integral da sociedade. Seria um erro, por exemplo, nós projetarmos um projeto evangelístico, um evangelismo numa cidade, num bairro, sem conhecer as bases daquela cidade? Porque muita gente faz isso. Jamais. Chega de cabeça ali, não conhece a cultura, os costumes. É o que o pastor Ivan falou recentemente, assim, ele estudou, ele andou nas ruas e tal. É um pequeno Foi ao exemplo. mercado público ali, um pequeno exemplo. No mercado ali. Jesus, ele empoeirou seus pés. Pronto. Para ele ser o exemplo nosso, ele não daria para ser um exemplo lá no céu, tudo bem, vamos adorá-lo sempre, mas ele fez, não, eu vou fazer mais do que isso. Eu vou encarnar, eu vou empoeirar os meus pés. Vou me tornar como eles. Como eles, aí vocês agora me sigam. Façam o que eu fiz.
Então, qual é o grande segredo para a igreja hoje, para a igreja cristã hoje? É fazer o que Cristo fez. Há um equívoco bastante sério quando a gente coloca a igreja como base e a cristologia em cima, né? Como a gente chama a eclesiologia embaixo e a cristologia em cima. Isso é um erro muito grave, porque na realidade é o inverso. A igreja ela vai em cima do postulado de Cristo. E quando você coloca Cristo como base, então a igreja tem que entender e fazer o que ele fez. Então ele andava nas ruas, empoeirava os seus pés, andava com o povo. Não dá para ser um pastor do escritório, com máquinas, com filmadoras, né? Monitorando o rebanho e tal. Então agora ele... Só respondendo e-mail. Não tem como fazer isso. Tem que estar lá no meio do rebanho. Ter cheiro de ovelha. É aquilo que nós falamos no começo, o tema, né, dessa semana, que é realmente preservando relacionamentos nesse aspecto. Não é? Não é apenas a questão da amizade, mas é preservar relacionamentos, porque é através dos relacionamentos que nós mostramos Cristo para o mundo. Não adianta eu chegar com um conceito filosófico e não ter interesse. Não tem como ser cristão sem se envolver com as mazelas humanas. Exatamente. Quer dizer, é a partir dessa... Jesus fez uma opção pelos pobres, né? Exatamente. A partir deste viver com as mazelas humanas é que você pode mostrar o contraste do reino de Deus, que já veio, mas ainda não foi estabelecido. Eu me lembro de um evangelismo que eu fiz há muitos anos, num bairro, numa cidade, e aí nós tínhamos um projeto para as crianças. E aí eu me lembro que uma das nossas... Sua esposa fazia isso? Ela ajudava, mas tínhamos um grupo de pessoas, né, as irmãs todas ali, e aí falando, ensinando, historinhas e tal. No meio lá da história bonita, com slide, com tal, aquela época do slide ainda, sou antigo, hein? Aí, naquele meio, uma criança levantou com um assunto completamente diferente, falou assim, professora, que horas que vai ter o lanchinho? Necessidade. Né? Aí eu falei, erramos. Nós começamos pelo lado errado com aquela criança. Era uma região muito humilde, muito pobre, a criança estava com fome, não adianta, não estava entrando nada na cabeça dela. E aprendemos uma lição. Um grande exemplo. Agora, você veja que o movimento que Paulo faz em Atenas mexeu com toda a cidade. Aí a aristocracia, né, os líderes, os filósofos, não é, de Atenas, eles chamaram Paulo para uma conversa. Queremos conversar. O que você tem de novo para falar? Você tem falado por aí, ouvimos algumas coisas, mas o que você tem para nos falar? Abrir o coração, né? E aí fica essa parte que demonstra muita sabedoria e realmente a direção de Deus na vida dele, né? Sim. Um altar ali no Areópago, Deus desconhecido, né? Não havia nada sobre aquele altar e ali estava assim, ao Deus desconhecido. E aí vem aquele sábio de Deus e diz assim, olha, eu vim aqui para falar sobre esse Deus desconhecido, não é verdade? E isso provoca, isso mexeu no coração deles. Claro, era uma forma, eu vejo até que eles estavam abertos a uma conversa, né? Ao ter um altar a um Deus desconhecido. Bom, estamos abertos, né? Isso, e quem coloca isso já está dizendo, eu estou aberto. Exatamente. Né? E você veja que na sociedade que nós vivemos hoje, o pastor tem acompanhado, nós temos muitas pessoas querendo conhecer esse Deus desconhecido. Né? Que faça sentido na vida dele. Que faça sentido na vida dele. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos segurar essa ideia aqui, nós vamos chamar um rápido intervalo e já nós voltamos para continuar conversando sobre isso, porque é muito importante que você, telespectador, conheça, quem sabe, um Deus desconhecido que vai fazer um total sentido na sua vida, tá bom? Então não saia daí, nós voltamos em instantes com o terceiro e último bloco do programa. Estamos de volta com o último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Você já sabe, estamos conversando sobre como podemos preservar relacionamentos para levarmos pessoas a Cristo Jesus. Os pastores Ronaldo de Oliveira e Ivan Canhadas estão conosco e nós paramos no bloco anterior, justamente no momento em que estávamos fazendo uma aplicação importante, pastor Ivan. Eu acabei de cortando e tal, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais para a gente poder fechar aquele assunto, relacionado então sobre esta visão, a importância de aproveitarmos as oportunidades que nos aparecem para falarmos de Jesus. As oportunidades, elas sempre vão aparecer. O que nós precisamos é ter ousadia para falar, para levar a mensagem. E hoje nós temos tido muitas oportunidades.
Por exemplo, o livro A Grande Esperança. Nós temos aí o projeto, né, pastor? Quase 13 milhões de livros serão entregues aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E você vê, já estamos tendo resultados. Pessoas que estão lendo, não é? E elas estão assim maravilhadas. Com Cristo ali. Exatamente. Então a oportunidade ela é dada. Claro. E algumas pessoas aproveitam e outras não. Não é? E Paulo ele tinha essa facilidade de dar às pessoas condições de terem a oportunidade de conhecerem a pessoa de Jesus. E cada pessoa se sente atraída por um detalhe do Evangelho, né? Ou da ação do cristianismo, né? Não adianta eu querer ter uma forma só. É uma engrenagem, né? Cada pessoa tem um Tanto é que Paulo agora em Corinto mudou a estratégia novamente. Totalmente. Aí diz assim, não, agora eu vou ser mais direto. Sim. Quer dizer, né? Lá eu fui através de criação, Deus desconhecido, aqui ele vai direto. Interessante. Atenas era um público também que não era cristão, e agora Corinto também, um público muito, muito semelhante, né? Formado por gentios ali. E ele mudou a estratégia. Isso mostra que ele ainda estava definindo estratégias ou que não as estratégias evangelísticas não são tão matemáticas assim? Exatamente. De acordo com o momento e com a situação. Exatamente isso. Ele não estava dizendo que, bom, agora eu mudei. Não, eu mudei porque a gente tem que mudar de estratégias. Se você prega o mesmo sermão numa outra igreja, você está cometendo um crime, porque as pessoas são diferentes. Exato. Não é? Você prega um sermão aqui, com aplicação, às vezes a mais jovens, a mais idosos, é uma classe mais operária, ali é uma classe mais universitária. Quer dizer, se você pregar o mesmo sermão, não vai ter valor. Tem que adaptá-lo ao adaptar público, né? Agora, você percebe, é uma coisa interessante, porque ele vai adquirindo também experiência, né? Veja só, lá em Filipo, que nós vimos na semana passada, ele ficou pouquíssimo tempo. Né? Em Tessalônica ele ficou 3 semanas. E em Bereia, olha o que acontece, ele ficou pouco também. Só que você tem Timóteo e Silas que ficam em Bereia. Eu acho que esse carinho que ele tem, de modo especial, aos crentes de Tessalônica, é porque ele não teve tempo de ver o resultado da pregação. E aqui em Corinto, eu acho que ele já está mais experiente. Ele tinha medo que eles abandonassem a fé, né? Ele tinha medo que abandonassem a fé. Eu acho que em Corinto ele chegou e falou assim, quer saber de uma? Eu vou ficar pouco tempo mesmo, eu vou logo direto ao assunto. Não tem a estratégia tem que ver com o tempo, tem que ver com as pessoas, tem que ver com uma porção de coisas. Você tem pouco tempo para falar. Você não vai ficar criando aí um quadro todo, de repente não põe só a moldura e não põe o quadro. Exatamente. Né? Eu acho que esse é um ponto bastante interessante, e eu realmente quis resgatar agora, no começo do terceiro bloco, esse tema para a gente deixar bem amarradinho, porque às vezes as pessoas falam assim, olha, eu só vou participar de um projeto evangelístico se for assim, 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 aí tem uma receitinha de bolo, né? Tal. Só que aí quando você vai lá no bairro, na cidade, lá naquele município, naquela região, tem um costume que você ainda não tinha pensado, você adapta, olha, eu posso entrar por um outro lado, eu posso ajudar melhor essas pessoas, ajudar, quem sabe, os enfermos, aqueles moradores de rua. Você vai adaptando o seu método. Isso é muito bom. Eu gostaria de aproveitar agora, antes de nós continuarmos aqui para finalizarmos o programa, e oferecermos aqui uma grande oportunidade para você que está nos assistindo. Muitas vezes não sabemos como buscar conhecimento na Palavra de Deus, de que forma começamos. Eu quero oferecer para você hoje a série de estudos da Palavra de Deus, Princípios. Você, com certeza, terá uma grande alegria em folhear este material e receber conhecimento da Palavra de Deus. São estudos da Bíblia de forma extremamente didática que você pode ter e adquirir gratuitamente, ter em sua casa gratuitamente. Basta você solicitar pelos endereços e formas como estão aparecendo na sua tela agora, e nós enviaremos com muito carinho para você conhecer a Palavra de Deus. No começo do programa, eu também falei que os amigos que entrassem em nosso blog e deixassem um recadinho, nós daríamos um material, o nosso manual de estudos, já que estamos começando ainda essa nova temporada. Eu quero dar para você não apenas um manual, como eu disse, mas pelo menos 2 manuais com comentários. E aqui eu quero mostrar para você. Vai aqui, então, uma coleção completa sobre essas 2 epístolas aos Tessalonicenses,
não apenas o conteúdo bíblico, mas comentários maravilhosos da escritora cristã Ellen White, que você vai gostar muito. Então, você pode ganhar esse presente, sim, entrando em contato conosco. Não apenas o curso bíblico, mas também esse material. Tá bom? Nós vamos retomar, então, o tema dessa semana. E agora, amigos, eu gostaria de que vocês me ajudassem a compreender um pouco mais sobre esta questão, a forma como Paulo, ele valorizou, ele manifestou afeição para com os nossos amigos lá da Tessalônica. Porque, como nós falamos no começo, há uma impressão de que Paulo era um homem muito duro. E, às vezes, há um preconceito de que uma pessoa extremamente mais dura, mais rígida, não chora, não manifesta emoções. Isso é verdade? À luz da história de Paulo, como é que a gente pode entender? Eu achei interessante quando nós vemos aqui que ele ficou angustiado e aflito, porque ele queria saber como estão os nossos irmãos, amigos lá em Tessalônica. E aí ele envia Timóteo, e Timóteo vai lá fazer uma visita e ver como está ali a situação toda. E quando Timóteo volta, dizendo, olha, o mesmo desejo que você tem de vê-los e de reencontrá-los um dia, eles disseram que tem saudade de você, gostaria de vê-lo também. Porque ele achava que ele não era bem-quisto, né? E ele não teve muito tempo também de conquistar amizades, de concluir ali o trabalho dele, né? E se você até me permitir, quero fazer aqui uma propaganda, pastor, a nosso favor. Não. Sábado agora, dia 14, é o dia do reencontro. O que é o reencontro? Irmãos, amigos nossos que por alguma razão eles se afastaram do nosso convívio religioso, né? E sábado agora nós faremos uma festa espiritual, não é, pastor? Para que essas pessoas venham convidando esses nossos irmãos e amigos. Então, eu acho que essa lição dessa semana, ela está calhando bem com esse projeto, com esse trabalho que nós queremos realizar. Nós temos amigos, irmãos e amamos a eles. E eu tenho certeza que quando nós, na igreja sábado agora, estivermos oferecendo esse culto a eles, quando nós virmos eles entrando, eu acho que nós vamos ter o mesmo sentimento que Paulo teve, né? Como Timóteo falou assim, olha, eles estão com saudade de você, gostariam muito de ver você, e nós estamos assim também, viu, pastor? Com saudade de nossos irmãos, queremos vê-los novamente conosco, Jesus está para voltar, queremos que eles compartilhem do Evangelho conosco. Pois não, e assim, só para ampliar e colocar o local, né? Em São Paulo isso estará acontecendo, né? Mas isso não quer dizer que se você está aí em qualquer canto do Brasil, pode ter outras datas, né? E não possa ter também nesse mesmo dia um programa, pelo menos uma mensagem especial para pessoas, um convite aí de hoje até sábado dá para fazer isso daí. Exatamente. Né? Então aproveitar o momento, porque eu acho que em toda reunião da igreja acaba chegando alguém que já foi seguidor de Cristo e tal, então é uma oportunidade para a gente falar para eles também, né? É verdade, bem lembrado aí pelos amigos. Eu queria fechar aqui o programa. Eu quero fechar, né? Porque a gente fala queria no passado, né? Mas eu quero fechar o programa agora com esse relatório que prestaram a Paulo. Falou, olha, eles gostam muito de você. Tal. Tem uma parte do texto aqui, do nosso manual de estudos, que diz que isso mexeu um pouco com o valor pessoal de Paulo, que eu acho que ficou uma ferida no coração dele em relação a esse evangelismo lá de Tessalônica. Vocês acham que esse lado humano de Paulo precisava ouvir aquilo, até para dar um ânimo, mexer um pouco com a autoestima nesse aspecto dele? Ele era um ser humano, né? Eu não estou falando de orgulho. Não, tá bem, sem dúvida. Eu acho assim que Deus nos dá alguns brilhos de estrelas em nossa noite de peregrinação aqui na Terra, né? Ele sempre dá um facho de luz, ele sempre dá uma piscada de uma estrela para dizer assim, continua. Estou contigo. Porque assim, não é também só, se eu sou cristão, então tudo é ruim, tudo é mal. Não, exato. Deus ele dá um empurrãozinho de vez em quando, diz, olha... O mundo é mau, mas Cristo tem uma promessa, né, de bênçãos para os seus filhos. Né? É como um pai, se ele só castiga, mas quando, sabe, o filho está andando, né, o envolvimento paterno, você que é bem desta área, né, o envolvimento paterno é isso, é corrigir, mas é dizer, olha,
que bom, né? Você tá indo bem, parabéns, olha a nota. Não foi um 10, nem sei se tem 10 hoje, tem 10 ainda. Não sei. Não foi um A e tal, mas olha, foi um B, eu sei que você pode se esforçar mais, parabéns e tal. Eu acho que Deus, de vez em quando, em nossa vida também, né? Ele coloca alguém para, né, olha, foi bom, obrigado. Agora, se a gente encara isso como um elogio e se não vier isso a gente desiste, aí as coisas não estão bem entendidas. Exatamente. E um detalhe também, eu acho que foi um ânimo para o ministério do apóstolo. Verdade. Né? Porque só em saber que, olha, eles gostam de você e eles têm saudade de você, então aquilo deu um ânimo. Com certeza. E a habilidade de Timóteo em passar isso também. Né? Ele está vendo ali alguém mais velho que ele e tal. Preocupado. Assim, olha, me perguntaram de você. Sabe? As pessoas gostam do seu ministério. Trabalho. São esses lampejos de Deus. É verdade, né? É verdade. Você, uma coisa que deve ter acontecido contigo também, você também, você está na porta da igreja cumprimentando as pessoas. Depois de um sermão. Depois de um sermão. E as pessoas, olha, pastor, obrigado, foi bom, gostei, tal. Aí vem um lá e diz assim, pastor, bom eu não tivesse vindo hoje na igreja. Então você tem 99 pessoas Exatamente. Que estão felizes. Mas uma te espeta ali. E uma te espeta. Então o que aconteceu aqui com o apóstolo? Sim. Não que ele estava sendo espetado, mas ele foi rechaçado por onde ele passou. Eu acho que chega um momento que ele disse assim, poxa, o que está acontecendo? Exatamente. Aí Timóteo vem e diz assim, olha, lá em Tessalônica foi pouco tempo, foi 3 semanas, você saiu corrido de lá. Mas o povo gosta de você, o povo ama você. Isso tem mexeu saudade, com ele, né? Com certeza mexeu. E querem, quem sabe, em algum momento te ver. Claro. Então, isso foi um ânimo. E o que engrandecia o apóstolo Paulo era a mensagem dele. Né? Na realidade, eles não queriam ver o apóstolo Paulo, é porque ele falou alguma coisa que Jesus, né, como diz aqui, Jesus crucificado, aquilo é que fez o povo querer mais, né? E ele foi o emissário de Deus para isso. Exato. Meus amigos, nosso tempo foi embora e a gente não tem mais nada para dizer, eu penso, dentro desse manual de estudos. Eu queria que vocês dessem de 20 a 30 segundos uma mensagem final para o telespectador. Vamos começar com o pastor Ivan. Tá bom. Olha, na lição dessa semana eu gostei muito dessa frase quando Paulo... alguém disse assim para ele na visão, passa lá, né, e ajuda-nos. O foco de Paulo era pessoas. E eu tenho certeza que muitos queridos que estão nos ouvindo estão precisando de ajuda, sabe? Estão precisando de Jesus na vida. E eu acho que nós, que já assim temos uma experiência com Cristo, o exemplo é esse aqui. O nosso foco tem que ser pessoas. Vamos buscar pessoas, falar com pessoas, mostrar Cristo a essas pessoas, não é verdade? E passa lá e ajuda-nos. Eu acho que é para isto eu fui chamado. E você foi chamado, pastor Ronaldo foi chamado, para passar na vida das pessoas e deixar ali o reflexo da pessoa de Cristo. Maravilha, pastor Ivan. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu é que agradeço. Que Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado. Pastor Ronaldo, sua mensagem final. Dá vontade também. de dizer idem, né? Porque o pastor abrangeu. Mas eu só digo uma coisinha. Seja uma estrelinha de Jesus brilhando na vida de quem está tristezinho, né? Chega lá, dá uma palavra de incentivo. Não seja falso, né? Mas dê uma palavra. Eu acho que Deus, ele usa pessoas para ajudarem pessoas com uma mensagem. Então, que essa mensagem esteja no seu coração, que você dê um lampejo daquilo que é Deus, a sua graça, para as pessoas que precisam desse mundo, e são muitas. Pastor Ronaldo, obrigado também pela sua participação. Agradeço. Eu quero agradecer também a sua audiência, que é o programa Lições da Bíblia, aqui no seu canal preferido, a Novo Tempo, e eu quero convidar a todos para orarmos agora. Bom Deus e Pai, obrigado pelas tuas orientações, que nós tenhamos esse mesmo desejo do apóstolo Paulo, de levarmos a tua palavra a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.